Olá, boa tarde, pessoal. Canal Direção Brasil, Magda Fischer. Nosso assunto hoje vai ser sobre educação. Todo o nosso grupo aqui do canal, nós temos um tema que é pertinente. Ele vai ter uma relação de discussão e debate continuada, tá bom? Sobre vários tópicos que nós vamos estar trazendo, debatendo com vocês. E se vocês quiserem comentar, adicionar informações e até mesmo colocar a opinião de vocês sobre algo que nós tenhamos dito e que vocês não concordam, e é bem interessante que vocês coloquem a opinião de vocês para que a gente possa criar um debate saudável, construtivo para todos, tá bom? Então, vamos lá. Como foi destruído o ensino no Brasil durante todo esse período, não só o período lulopetista, mas antes, desde a era FHC, e podemos até nos estendermos um pouquinho, final do governo Collor, né, que também se consolidou como um governo neoliberal, né, querendo priorizar com privatizações. Vocês lembram bem disso, né? Estado mínimo, nem tão pesado, e para que se pudesse tornar mais ágil, investir no social, tudo balela, nós já sabemos disso, porque nós vimos muito bem o que a Zélia fez na nossa economia, né, trancando todas as cadernetas de poupança, todo o nosso e o seu dinheiro no banco, dos bancos, né, e enfim, vamos lá. A gente pode começar a traçar uma história para que a gente venha passo a passo a ter um entendimento completo da destruição do ensino no Brasil, né? Num período aí de 16 a 20, 25 anos, que a coisa vem, né, gradativamente caindo, né? A ponto, e nós vamos poder ter a oportunidade de mostrar isso mais à frente, a posição do Brasil estar lá embaixo, né? Em comparação com países como Zimbábue, se não me engano, Quênia. Nossa professora e pesquisadora, a Regina, ela que detém esses dados, é ela que pesquisa essa parte. Então ela vai poder colocar e esclarecer isso muito melhor do que eu vou falar aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a relembrar a história um pouquinho do que foi o Consenso de Washington, né? O diálogo interamericano, alguém lembra disso? Assinado por Lula, FHC e Ciro Gomes, né? Com o intuito de acordar com os donos do capital internacional em submeter, entregar riquezas nossas riquezas, endividar e enfraquecer as forças de defesa do Brasil, da América Latina. Mais ou menos assim, se criaria uma política de fantoche nas mãos de banqueiros e grandes corporações em um sistema democrático, falido e corrompido, mas que a população jamais saberia, né? Jamais iria saber, jamais teria acesso a informações privilegiadas. Informações privilegiadas que eu digo, informações que viriam totalmente em detrimento do povo, em prejuízo total do povo, da soberania nacional, né? Nós estamos falando, inclusive, nos referindo à destruição mesmo das estatais brasileiras, né? Como foi o caso da Petrobras, nós vivemos isso, né?
Banco do Brasil, a Eletrobras, a BR Distribuidora, o próprio BNDES, a Companhia Siderúrgica Nacional, Correios, a Previdência, a Usiminas, a Vale do Rio Doce, né? E os bancos estaduais. Tudo privatizado. Então, o objetivo maior do consenso, do acordo, né, do consenso de Washington, é construir um Estado mínimo, um Estado não tão pesado, né, encolhendo suas responsabilidades e ir privatizando paulatinamente, ao mesmo tempo em que você vai desincumbindo esse Estado do seu ônus, das suas responsabilidades para com os bens e serviços. Um dos objetivos também dentro do acordo é movimentar a economia financeira, mas assim, fazer dinheiro a partir de dinheiro, como é o mercado investidor, entendeu? Criar superávit primário, que ele é conhecido como se fosse criar caixa 2, né? Acumular reservas, ter dinheiro em caixa, não fazer dinheiro mediante produção, né? Mediante trabalho, produtividade, mas gerar dinheiro a partir de dinheiro, né? E aí você lida com as altas e baixas das bolsas dos investimentos de capitais. Essa pauta, ela decorre de uma orientação de uma agenda de organizações internacionais para os países periféricos, no caso, o Brasil. A economia financeira para fazer dinheiro a partir de dinheiro, sem produzir trabalho, sem gerar emprego e sem gerar bens sociais. Isso é o mercado financeiro, tipo roleta russa. Os países periféricos, então, eles ficam com essa função, mundialmente falando, de divisão do trabalho, sem depender de qualificação, né? Por isso que nós vemos em nosso país, não se prioriza na educação a qualificação do trabalho, tanto do jovem, né, quando ele está em formação no ensino médio, né, até ele chegar ao final do segundo grau e ele já iniciando por meio do vestibular a sua graduação. Não se prioriza a questão da qualificação técnica do nosso estudante. E nós chegamos à idade de 40, 50 anos com sérios problemas de não atendermos a uma demanda de trabalho qualificado, né? Muitos se rendem ao desemprego, à depressão, né? Porque não encontra trabalho, né? Ou então vai fazer um trabalho totalmente desqualificado, distante daquilo ao qual ele se formou em sua graduação, ou até mesmo em sua pós-graduação, né? Quantos pós-graduados a gente encontra vendendo pipoca, em carrocinha de cachorro-quente? A gente encontra, e não é vergonha nenhuma, né? Você encontra também nos Estados Unidos grandes profissionais sendo pizzaiolo, servindo como garçons em restaurantes, lavando banheiros de restaurantes, de fábricas, né? Isso para poder, naquele primeiro início de adaptação ao chegar num novo país, numa nova língua, na adaptação a novos hábitos e costumes de um povo,
você tem que se sujeitar a determinados tipos de serviços profissionais não tão qualificados assim, né? Para que você vá aprendendo a ter um bom relacionamento, a dominar a língua, as inflexões, né, linguísticas, não é? E a conhecer aquele povo, né? Então isso tudo faz parte, por isso que não é vergonha para ninguém. Então, mesmo na nossa nação, com todo esse prejuízo causado por esse acordo do Consenso de Washington, em prejuízo ao cidadão brasileiro, mesmo assim, o cidadão brasileiro, pela sua força de resistência, ele consegue ainda driblar os desafios e ainda consegue sair ganhando, mesmo que seja 5, 10, 15, 20%, para que ele consiga manter a dignidade dele, o senso de dignidade e a sua inteligência, e não se amofinar e não cair numa depressão. Mas continuando, eu estava dizendo então que os países periféricos, conforme o acordo de Washington, eles ficam com a função mundial de divisão do trabalho sem depender de qualificação para o mesmo. Os países centrais produzem tecnologia, por isso que nós somos tão defasados de tecnologia, porque já foi predito, já foi prenunciado, já foi acordado lá no diálogo interamericano que somente deteriam as informações de alto nível de tecnologia os países centrais, né? E produtos industrializados, e que nós produziríamos, terceiro-mundistas, produziríamos a matéria-prima, vulgarmente conhecido como as commodities, né? Você já ouviu falar, tá? Eu estou aqui com a ideia de me remeter a um público que ainda não pegou essas pequenas e básicas informações, para que você possa ir formando com essas informações e encaixando dentro de tudo que você tem visto, tem ouvido desses youtubers famosos que têm passado várias informações através de seus canais, né? E pessoas também já renomadas, como Olavo de Carvalho, que é muito citado, né? E muitos outros, tá bom? Fernando Henrique, então, após o governo Collor, né? A era FHC, obediente a esta agenda do Consenso de Washington, né? A esta agenda do diálogo interamericano, ele procura reduzir ao máximo os recursos a serem distribuídos, como exemplo, ele manteve menos 5% do PIB para a educação brasileira. Eu vou poder explorar isso melhor, tá? Eu, por enquanto, estou jogando e eu vou poder dissecar e discernir isso melhor. E justamente para onde que ele direcionou menos 5% do PIB para a educação do ensino fundamental. E vocês já vão saber por quê. Porque cria-se ali no ensino fundamental do seu filhinho, no prezinho, né? E nos primeiros anos da sua formação, um cidadão. É ali que começa a se formar a identidade civil do cidadão, desde cedo, voltados então para o consumo. Esse é o maior objetivo. Por isso que ele reduz a verba preceituada, a verba questionada pelos profissionais de educação em seus debates, em seus conselhos municipais, é que
pelo menos se chegasse por meio das suas secretarias de educação, até que elas levassem os relatórios, né, discutidos para o Ministério da Educação, para a pasta ministerial do governo, que se começasse a discutir em cima dos 10%. Mas não, na era FHC, o objetivo maior dele é que se reduzisse ainda menos 5% retirado do PIB e destinado à educação do ensino fundamental. Porque o objetivo não era formar uma identidade civil, não era formar pequenos cidadãos, para quando eles chegassem no ensino médio, eles fossem cidadãos conscientes, conhecesse suas leis, conhecesse a sua Carta Magna, né, a sua Constituição Federal. Não. Para que esses pequenos cidadãos, o que nós vemos pedindo às suas mães constantemente, vamos passear no shopping, né? Vamos ao mercado, vamos comprar e comprar. Vestir-nos de marcas, sapatos de marcas, roupas de marcas. O que você tem em casa, o que eu tenho em casa, o que todos nós temos em casa. Isso é fruto do governo FHC, da era FHC, e fruto dos acordos do Consenso de Washington. Calma, nós ainda vamos chegar numa coisa muito ruim, no Pacto de Princeton, em 1993, Estados Unidos, que complementa tudo isso para que a destruição do ensino brasileiro se desse por completo. Então, ali, se criando cidadãos voltados para o consumo, poder-se-ia, então, manter-se a chama acesa do capitalismo selvagem. Não o capitalismo que nós conhecemos com consciência de cidadania, onde você prioriza os valores judaico-cristãos, os valores do saber e os valores onde o homem trabalha, porque nós precisamos manter em equilíbrio a nossa família, precisamos ter recursos, né, bens que nos possam dar a condição de ir trabalhar, de dar um lazer maior e melhor à nossa família, né? Então, isso tudo não é interessante ao capitalismo selvagem. Durante a formação de cidadãos consumidores, a educação, essa educação voltada para o pequeno consumidor, no ensino fundamental, precisa formar um mercado consumidor para suprir os países capitalistas, os metacapitalistas. Gostou? Os senhores do mundo, os senhores que comportam o Clube de Bilderberg. E ainda o bloco ocidental, o bloco russo-chinês e o bloco islâmico. Isso lá para frente, tá bom? A gente vai soltando e devagarzinho nós vamos chegando a essas informações.